Você quer aumentar a tua testosterona? Então vamos lá. Se você está acima do peso, perder gordura pode elevar seus níveis hormonais de forma significativa e ao mesmo tempo treinar com intensidade, ter uma dieta adequada, dormir bem, controlar o estresse são pilares fundamentais para a maioria dos casos de testosterona baixa. A boa notícia é que na maioria das vezes o problema é secundário, ou seja, vem de causas como o sobrepeso e a obesidade e maus hábitos. E isso, ainda bem, dá para reverter. Mas atenção! Existem outras causas de hipogonadismo, que é a deficiência de testosterona, como problemas testiculares, ou seja, causas primárias, por exemplo, Klinefelter, criptorquidismo e de outras causas secundárias, como disfunções na hipófise ou no hipotálamo, por exemplo, secundária à hiperprolactinemia. Hoje você vai entender todos esses cenários e como você pode agir para elevar a tua testosterona naturalmente, por isso fica até o final. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo Stocker, médico, professor e autor de livros da área da saúde, e hoje eu trago um compilado de informações, inclusive trechos do meu livro, sobre como a obesidade derruba a testosterona, a ponto de causar um quadro chamado MOSH, que é o hipogonadismo secundário à obesidade. Hoje a gente vai entender as causas do hipogonadismo, os tratamentos possíveis e, claro, as estratégias práticas para você recuperar seus níveis hormonais. Primeiro de tudo, por que a testosterona baixa é tão comum nos dias de hoje? Um dos principais fatores é a obesidade e o estilo de vida. Hoje o sobrepeso atinge mais de 60% da população adulta no Brasil, a obesidade mais de 30%. E o restante tem um estilo de vida totalmente inadequado. E aqui eu me refiro ao estilo de vida sedentário, as dietas ruins, o estresse crônico e a falta de sono. Isso forma uma tempestade perfeita para reduzir nossos níveis de testosterona. Por exemplo, quando se acumula muita gordura, muito tecido adiposo, surge uma inflamação crônica que prejudica o eixo hipotálamo-hipófise testicular, o famoso eixo HHT, resultando no hipogonadismo secundário à obesidade. Além disso, existe uma queda natural com a idade. Depois dos 30 a 35 anos, a testosterona tende a cair em torno de 1 a 2% ao ano. Mas o que nós vemos na prática é um declínio bem mais acentuado quando se soma a obesidade e os maus hábitos nesse cenário de envelhecimento. Dentre as causas principais de hipogonadismo, a gente tem o hipogonadismo primário, que é chamado de hipergonadotrófico, onde de grosso modo há um problema nos testículos. Por exemplo, síndrome de Klinefelter, onde há uma alteração cromossômica, ao invés de ter um X e um Y, tem um XXY, que leva a testículos menores, baixa produção de testosterona e muitas vezes infertilidade. Criptorquidismo também, onde o testículo não desce para a bolsa escrotal e pode, se não for adequadamente tratado, afetar o desenvolvimento e a produção de androgênios na idade adulta. Varicocele grave também pode prejudicar a função testicular e a espermatogênese. Lesões testiculares, como traumas, infecções, como orquite, etc., também podem prejudicar essa produção testicular de testosterona. E quando eu falo que é um hipogonadismo hipergonadotrófico, é porque nesses casos o corpo até tenta compensar aumentando o LH e o FSH. Por isso que ele se chama de hipergonadotrófico, né? Essas gonadotrofinas estão aumentadas, mas o testículo não responde adequadamente e o resultado disso é uma testosterona baixa, com gonadotrofinas elevadas. Em outros casos, a gente tem o hipogonadismo secundário, que é chamado de hipogonadotrófico, onde a gente tem um problema no eixo hipotálamo-hipófise. E dentre as causas, a gente tem a hiperprolactinemia, causada por um prolactinoma, por exemplo, onde a gente tem níveis altos de prolactina que inibem a secreção de GNRH, que produz as gonadotrofinas. Assim, a gente tem níveis baixos de gonadotrofinas e, em consequência, níveis baixos também de testosterona. Mas a principal causa aqui é a obesidade, onde a inflamação crônica, resistência à leptina, a hiperinsulinemia e o excesso de aromatização, de conversão de testosterona para estradiol, leva a uma supressão da produção endógena de testosterona. Outra causa pode ser o uso de esteroides anabólicos, onde há uma supressão do LH e o FSH, podendo levar ao hipogonadismo após a utilização. Esse hipogonadismo normalmente é temporário, mas pode afetar a qualidade de vida e também fatores relacionados à fertilidade desse indivíduo. Tumores hipofisários ou danos no hipotálamo também levam a esse hipogonadismo secundário. A gente também pode ter isquemia hipofisária, embora mais raro que outras causas. Nesses casos de hipogonadismo secundário, não há estímulo suficiente para a produção de LH e FSH. O testículo até poderia funcionar, mas não recebe o comando correto. Nesse grupo está a maior parte dos homens com obesidade e testosterona baixa, e também aqueles que têm um estilo de vida inadequado e se apresentam hipogonádicos na hora da avaliação. Em relação à idade, é comum se falar em andropausa, mas não é uma entidade tão bem definida como a menopausa feminina. O que a gente sabe é que existe um declínio gradual dos níveis de testosterona, podendo se agravar se o homem tem doenças crônicas, como obesidade, estresse crônico, etc. No entanto, é claro que a obesidade é a principal vilã
do século em relação à deficiência de testosterona. Nos Estados Unidos, mais de 40% da população adulta tem obesidade. E um estudo de 2020 mostrou que entre homens com obesidade, 42,8% tinham hipogonadismo quando avaliado ali pela testosterona total. A inflamação, o excesso de aromatização, a resistência à insulina inibem a liberação adequada de GnRH, derrubando a produção de testosterona intratesticular. Tem mais, o próprio tecido adiposo converte testosterona em estradiol, piorando ainda mais a deficiência androgênica, o que acaba gerando um ciclo vicioso, já que a própria deficiência de testosterona também favorece o quadro de maior adiposidade central. Bom, doutor Gustavo, então como que eu aumento naturalmente os níveis de testosterona? Primeiro, perda de peso. Os estudos mostram que perder 15% do peso corporal pode aumentar cerca de 160 nanogramas por decilitro na testosterona total. É bastante coisa, gente. Mas cuidado, dietas radicais, por exemplo, com 40% de déficit energético, podem derrubar ainda mais os níveis. Então, ao elaborar um protocolo de perda de peso, cuidado para não exagerar em relação à prática de atividade física e também ao déficit energético. Os exercícios de resistência e HIIT, musculação e treinos intervalados de alta intensidade favorecem a composição corporal e melhoram o eixo hipotálamo, hipófise e testículo. Mas dê atenção à periodização e evite o overtraining, que pode ser prejudicial. Outro fator que vai te ajudar muito é ter um sono de qualidade. Reduzir o sono de 8 horas para 5 horas, por exemplo, pode baixar a testosterona basal em 10 a 15%. É o que esse estudo mostra, que eu vou pedir para deixar aqui na tela para vocês. Então tente manter pelo menos 7 horas de sono por noite. Outro fator que ajuda muito é o controle do estresse. Cortisol alto cronicamente atrapalha a produção de GnRH, prejudicando todo o processo. Então reserve tempo para relaxar e gerenciar o estresse, já que esse é um fator muito presente na nossa sociedade hoje. Outro item importante é ter uma dieta balanceada, proteínas de boa qualidade, gorduras saudáveis, fontes de ômega 3, azeite, abacate, micronutrientes como vitamina D, zinco e carboidratos complexos na medida certa podem ajudar bastante nessa parte. Outras opções de tratamento, quando a gente fala da MOSH, a gente tem a abordagem medicamentosa anti-obesidade. Por exemplo, um estudo mostrou que a liraglutida, que é o Saxenda, além de ajudar a perder peso, aumentou significativamente os níveis de testosterona em pacientes com obesidade. Isso pode também ser replicado com outros medicamentos para obesidade, como o próprio Mounjaro, a própria semaglutida, que é o Ozempic, já que eles tendem a promover uma perda ainda maior de peso, favorecendo essa recuperação no eixo hormonal quando ela é causada por fatores relacionados à obesidade. Fármacos que atuam estimulando a produção endógena de LH e FSH, como o próprio citrato de clomifeno, também podem ser utilizados em alguns casos. Esses fármacos estimulam a hipófise a produzir mais LH e FSH, elevando a testosterona endógena. Ótimo para quem ainda quer manter a fertilidade ou não fazer a TRT logo de cara. Claro que isso tem que ser bem avaliado e ver se esse é o caso de usar tal fármaco. A gente também pode optar em muitos casos pela própria TRT, que é a terapia de reposição de testosterona, indicado quando há confirmação laboratorial, sintomas relevantes de hipogonadismo e falha nas intervenções de estilo de vida ou quando há causas irreversíveis como danos testiculares. Diversos estudos mostraram benefícios na composição corporal e na qualidade de vida com a TRT, mas é fundamental monitorar parâmetros como hematócrito, PSA e também função hepática durante o uso. Algumas considerações que eu tenho que dar para vocês é que no hipogonadismo primário, ou seja, se é um testículo disfuncional, dieta e treino ajudam na saúde geral, mas provavelmente será preciso TRT ou outras intervenções médicas, como correção da varicocele ou outras intervenções, de acordo com a necessidade de cada um. Quando há hiperprolactinemia, pode ser necessário medicações que reduzem os níveis de prolactina, como cabergolina, criptina, ou cirurgia, remoção do tumor, se for o caso. Eixo bloqueado por uso de esteroides anabólicos. Nesse caso, pode ser necessário um protocolo de terapia pós-ciclo, de acordo com a avaliação de cada caso. Portanto, se você quer aumentar seus níveis de testosterona de forma natural, o básico bem feito continua sendo o segredo. Perder peso de forma saudável, comer direito, treinar, dormir, gerenciar o estresse resolve boa parte dos casos de hipogonadismo secundário, especialmente aqueles ligados à obesidade. Mas não ignore outras causas, como a hiperprolactinemia, causas genéticas, criptorquidismo, uso de anabolizantes sem supervisão, varicocele, etc. Cada quadro tem sua abordagem e se seu problema for primário, pode ser preciso uma reposição hormonal ou outras estratégias específicas. No fim do dia, cada caso é único. E se você desconfia de testosterona baixa, fale com seu médico, faça seus exames e assim elaborem uma estratégia completa. A saúde hormonal vai muito além de um único
composto, envolve todo o seu estilo de vida e todas as possíveis causas relacionadas. Então, se você gostou desse conteúdo, aperta o like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem precisa entender a fundo como a obesidade, como o estilo de vida e outros fatores derrubam seus níveis hormonais. E me conte no comentário, você imaginava que existiam tantas causas de hipogonadismo? Eu vou adorar saber. Até a próxima e vamos juntos buscar o melhor da nossa saúde e da nossa performance.